Você acompanhou comigo a leitura? A igreja orava incessantemente. E nosso tema de hoje é Igreja orando, Deus fazendo. Quando a igreja está orando, Deus está fazendo. Isso daí a gente pode acompanhar na história. A igreja orando é sinal de que Deus está fazendo. Eu queria que você pudesse perceber nesse texto que outra pergunta-chave que eu quero deixar para você é: o que fazer quando não há o que fazer? O que fazer quando não há o que fazer? A Bíblia diz que Pedro estava preso. A igreja estava sendo perseguida. Tiago foi morto por Herodes. Existem momentos que nós pensamos que tudo está contra nós. Esta é a hora de confiar ainda mais em Deus. Sabe, o que fazer? O que a gente faz quando não há o que fazer? O que a gente pode fazer quando a gente não vê possibilidades, caminhos, meios? A gente está vivendo uma crise sem precedentes na nossa saúde e alcançando todas as áreas da nossa existência, desde política, desde negócios, enfim, são várias vertentes, mas a gente pode, ter a certeza e a confiança de que Deus está no controle de tudo. O que fazer quando não há o que fazer? A Bíblia diz, a igreja orava incessantemente. A igreja orando incessantemente é um sinal para mim e para você de que nós temos um Deus a quem recorrer. Nós temos a quem recorrer. Nós temos esse Deus aqui que nos ampara nesse momento. Sabe? A Bíblia diz que Pedro estava guardado. Versículo 5. Pois Pedro estava guardado no cárcere. É bem verdade. Você pode dizer comigo, mas é um cárcere, pastor. Mas a Bíblia diz que estava guardado. Algumas vezes a gente pode pensar que está sendo preso, mas a gente está sendo guardado. É o que está acontecendo conosco hoje. A gente está dentro de casa. E algumas pessoas estão dizendo, a gente está preso dentro de casa. Não, nós estamos guardados dentro das nossas casas. Nós estamos guardados de muitas situações estando em casa. Receba isso da parte do Senhor. Você está sendo guardado, está sendo livrado de muitos problemas, traumas, alcances, e porque você está reservado, guardado na sua casa. Havia uma multidão querendo julgamento de Pedro, uma turba, querendo matar a Pedro. Havia muita gente contrária a visão de Pedro, porque Pedro havia feito um milagre naquele lugar, e havia uma multidão querendo prendê-lo, querendo matá-lo, E Pedro se perguntava, por que eu estou preso se estou fazendo a vontade de Deus? Talvez essa seja uma pergunta que nos ocorre nesse momento. Por que estamos vivendo isso se a igreja está fazendo a vontade de Deus? Se eu e você estamos fazendo a vontade de Deus, por que estamos restritos à nossa casa? Por que a gente tem que ficar preso de uma maneira que a gente não pode sair, não pode fazer coisas das quais a gente gosta? E essa é uma pergunta relevante. Por que eu estou preso se estou fazendo a vontade de Deus? Deus quer comunicar uma verdade ao mundo. Deus quer mandar uma mensagem a todos os habitantes da terra. A mensagem é: eu continuo no controle de todas as coisas. Sabe o que a gente tem visto nesse tempo? Cadê as pessoas que se gabavam? Cadê as pessoas que ostentavam? Ostentação virou de uma coisa ruim, virou para uma coisa boa. As pessoas se gabavam, se ostentavam das suas riquezas, e agora a gente não tem para onde ir, não tem como voar, não tem como sair de casa, não tem como, enfim, tantas restrições, mas a gente sabe que Deus quer mandar uma mensagem de que Ele continua no controle de todas as coisas. Ainda que a gente esteja fazendo a vontade de Deus, estamos debaixo do controle dEle, estamos debaixo dos cuidados dEle. E isso daí já é uma das respostas. Pedro também estava se perguntando, mas ele tinha a resposta de que Deus estava no controle. Ora, lá em cima a gente percebe que quando a gente ora de forma incessante, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Essa é uma lição que a gente precisa nutrir nesses dias, nutrir nesse momento. Entender que devemos orar sem cessar. A Bíblia diz, capítulo 5 de Tessalonicenses: regozijai-vos sempre, orai sem cessar,
em tudo dai graças a Deus, pois esta é a vontade de Deus. Não apagueis, não extingais o espírito, não rejeitai as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem, retenham o que é bom, afastem-se de toda forma de mal. Sabe, irmãos, devemos orar sem cessar. A igreja, quando se junta, quando se une, quando se conecta para orar sem cessar, as situações são transformadas, as circunstâncias são mudadas. Deus está convocando a mim e a você para a gente estar orando sem cessar, para a gente estar debruçado aos pés dele. Nós estamos numa jornada de oração, orando à meia-noite, e para que a gente esteja, sabe, orando sem cessar, nosso coração esteja conectado ao dele, que nós estejamos debruçados aos pés daquele que pode fazer todas as coisas. A Bíblia diz, num outro texto, dá ouvidos às minhas palavras, né? Ó Senhor, atende aos meus gemidos, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor, pela manhã te apresento a minha oração e vigio. O Salmo 5, de 1 a 3. O Salmo outro 5 também continua dizendo, pois tu, Senhor, abençoas o justo e tu o circundas do teu favor como de um escudo. Oh, glória a Deus! A outra versão diz que tu o envolves com o teu favor como de um escudo. Deus tem capacidade de nos envolver com, sabe, o favor dele nesse momento. Que o favor de Deus esteja em volta de você, da sua casa, da sua família. É nisso que eu creio, isso que eu quero ministrar sobre você nessa manhã de escola dominical. Outra aplicação que a gente aprende é sobre a igreja da China. E de forma... há aqui uma coisa bem engraçada, porque o vírus do Covid começou na China. E a igreja da China também nos ensina uma lição bem grande. Diz a história que a igreja da China viveu um tempo de muita tristeza, e porque houve um governo de Mao Tse-tung, assume o controle da China e prende todos os pastores, expulsa todos os missionários, fecha todas as igrejas, e a igreja só cresceu. Olha que coisa gloriosa. Diz o texto que quando fecharam-se as igrejas, os missionários que eram de fora foram convidados a se retirar, foram expulsos do país, sabe? Os pastores, muitos deles presos. Os que não estavam presos estavam vivendo um sistema de encarceramento diferenciado, mas na maioria deles foram presos. E as igrejas fechadas, começou-se então uma igreja que se reunia nas catacumbas, uma igreja que se reunia nos lugares escondidos, né? Que se reunia, algumas se reuniam nas casas, mas a maioria das reuniões da igreja da China era no segundo andar, né? Subsolo, nos lugares, nos porões, em lugares que não eram óbvios, né? E a igreja ali se reunindo, se alimentando em fé, se reunindo em oração. E quando saiu esse governo opressor, né? Esse governo muito ruim, quando ele parou com essa opressão sobre a igreja, antes deles prenderem todos os pastores, fecharem a igreja, haviam por volta de 50 a 100 mil pessoas que serviam a Jesus na igreja da China. Quando eles foram liberados para cultuar novamente, o censo dizia que haviam mais de 1 milhão de crentes na China. Olha que coisa gloriosa. Enquanto a igreja estava presa, a igreja crescia. Sabe, a gente está restrito de estar reunido nos templos nesse momento. A gente não pode, né? Não temos liberação nem do governo, nem de uma forma... na nossa consciência. A gente precisa ser bem consciente nesse momento. Precisamos obedecer às nossas autoridades. A gente deve evitar saída, qualquer tipo de saída. A gente deve permanecer em casa. Nossas reuniões então estão sendo via as mídias sociais, mas
nós podemos crescer nesse momento, sabe? Nada nos impede de crescer nesse tempo. Que eu e você possamos entender que é um tempo de avançar, um tempo de crescer, um tempo de orar junto, é um tempo de falar de Jesus, mesmo que seja online, é um tempo da igreja avançar, e eu creio que quando acabar essas proibições, restrições, nós vamos perceber que a igreja brasileira cresceu, a igreja do Rio de Janeiro cresceu, a igreja Betel em Santa Cruz cresceu, a igreja metodista na primeira região cresceu. Deus está promovendo um crescimento, acelerando um crescimento, nos possibilitando de viver um crescimento poderoso nesses dias. Eu quero te convidar a crer assim, dessa maneira, sabe? A Bíblia diz também que mesmo diante da morte bem próxima, Pedro, mesmo estando preso, descansou. A Bíblia diz que ele descansou. E aí não à toa que 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Descansar em Deus não é mesmo que ficar parado, né? Mas a gente precisa aprender o caminho do descanso, o caminho de repousar no Senhor, o caminho de entregar aquilo que nos traz opressão, nos traz preocupação em demasia, aquilo que nos traz peso sobre os ombros, aquilo que aperta o nosso peito, aquilo que deixa um nó na garganta. Eu e você precisamos aprender a descansar em Deus. Eu e você temos um Pai maravilhoso, amoroso, que sabe, que conhece a nossa condição, que sabe daquilo que precisamos. Ele sabe aquilo que a gente tem necessidade, então ele é um Pai que tem condições de fazer a gente descansar nesse momento. Entenda isso, receba essa palavra. Você pode descansar em Deus nesses dias.